Boa tarde, meu nome é Wilsana, sou aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá e venho apresentar o meu PCC de História da Educação. Foi pedido nesse trabalho que revisitássemos os conteúdos das aulas dos 4 módulos de cada tema. Depois visitássemos sites de escola fundamental e médio e que buscássemos propostas pedagógicas e que elaborássemos uma reflexão dos conteúdos e dos sites visitados. As escolas poderiam ser escolas públicas, religiosas ou militares. Antes de falar dos conteúdos pedagógicos, vamos falar um pouco dos módulos estudados. Vamos falar primeiro da educação na Idade Antiga. Os povos romanos e grego têm muito a ver com nossa sociedade e educação atual. Na Grécia, os gregos tratavam a educação como um processo de preparação para a vida. O homem era o centro do universo. Preparavam-no para a retórica, que era a arte da palavra, ou a formação militar, como acontecia em Esparta. Mas uma coisa essa educação grega tinha em comum. Até os 7 anos, a responsabilidade de educar era da família. Com alguns anos mais à frente, passava a ser do Estado. Já na Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, que foi um período onde a Igreja teve um papel muito importante e fundamental na educação, o desenvolvimento da ciência, a preservação da cultura, tudo isso teve a ver com a Igreja. O saber antigo preservou-se através dos mosteiros, que possuíam bibliotecas enormes e recebiam pessoas de todos os lugares. Então, eles recebiam e tinham material de muitas culturas, de culturas diversas, né? O nome mais importante da igreja nessa época foi do bispo africano Agostinho de Hipona, com suas obras cristãs que marcaram muito aquela época. Outro também que marcou muito foi o Iluminismo, que também se destacou pela luta contra os pensamentos da igreja. Na Idade Média, o modelo de educação usado era o modelo das 7 artes liberais. 3 artes que eram o trivísio, que eles achavam que eram inspirados por Deus, que era a capacidade de falar bem, de escrever bem e de argumentar bem. E tinha o quadrivium, que era aritmética, geometria, música e astronomia. Essas tinham relação direta com a mão humana, com trabalhos artesanais e interpretação do mundo. Também tivemos a fase do Renascimento, Idade Moderna. Neste período surgiram intensos questionamentos e novas formas de ver o mundo. 2 elementos foram fundamentais nesse período, a família e a escola. Nesse período, a criança deixou de ser um adulto em miniatura e passou a ser visto como um indivíduo com necessidades próprias. Michelangelo e Leonardo da Vinci foram pessoas que se destacaram muito nesse movimento. No Renascimento também tivemos mudanças extraordinárias e de grande movimentação intelectual, que marcaria para sempre o campo da educação. O Renascimento foi um terreno fértil para a mudança do sistema feudal, pela centralização política e a recuperação e dinamização do comércio. A Idade Moderna foi marcada pelo enaltecimento da razão. Já na Idade Contemporânea, nesse período tivemos vários eventos que se destacavam, como Revolução Industrial Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana. Nesse período também, o Iluminismo teve a sua força maior, que foi aquele movimento que foi criado por intelectuais franceses, formados por filósofos e políticos que queriam combater o absolutismo e a religião. No Brasil, nós tivemos o Marquês de Pombal, que em cima dessas características do iluminismo,
criou a nossa educação, que era uma educação com o objetivo de criar uma elite econômica portuguesa voltada para o comércio. Nisso ele criou aulas de latim, de grego, de filosofia, de retórica, né? Já com a chegada da família real ao Brasil, nós também tivemos mudanças muito grandes, né? E houve um crescimento no Brasil, que foi a abertura de portos para as nações amigas, foi a criação da imprensa, a criação do Jardim Botânico, a criação da biblioteca com mais de 60 mil livros, né? Então, assim, houve uma mudança bem significativa na educação, né, para aumentar o desenvolvimento brasileiro. Já a educação contemporânea, que é uma ideia de estar em seu próprio tempo e perceber que a história é viva. Dois eventos marcaram esse período: a Revolução Francesa, que foi a luta da burguesia contra a nobreza e a igreja no final do século XVIII, a Revolução Industrial, que foi o desenvolvimento das corporações de ofício e a multiplicação de uso das máquinas, onde o foco era a indústria têxtil. E também tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, o avanço da tecnologia, nos levando para a era da informação. E a educação contemporânea teve como fruto a expansão e a descaracterização da educação europeia. No próprio Brasil, temos vários modelos pedagógicos europeus incorporados à realidade brasileira. Nos últimos anos, em 1980 em diante, foi que nós passamos a sofrer a influência de novos fenômenos, principalmente a globalização. Nesse período, tivemos grandes avanços da educação contemporânea. Tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tivemos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Depois nós tivemos na educação do Brasil o período da Primeira República, né? Em 15 de novembro de 1889 ela foi declarada. Nessa época foi inaugurada uma época com desafios de diferentes ordens, né, que foi a capacidade de capacitar o trabalhador urbano, a expansão de grandes centros urbanos como Rio e São Paulo, a uniformização do ensino em todo o país em 1850. Depois nós tivemos o período da Era Vargas, onde nós tínhamos um alto índice de analfabetismo. Nós tivemos nesse período a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Nós tivemos a reestruturação do ensino secundário e do ensino superior. Tivemos também o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, assim, foi um período de grandes coisas, grandes acontecimentos no Brasil. Na ditadura militar, nós tivemos a Constituição de 1969, a criação do Mobral, a inclusão da educação e moral e cívica e a criação do nível técnico. Já no período pós-ditadura até os dias atuais, nós tivemos a mudança da nossa Constituição, nós tivemos a criação da Unesco, do Fundeb, do ProUni, do Enem, das cotas de ensino, né? Então, assim, apesar desses avanços todos que nós tivemos, nós ainda podemos melhorar muito mais, nós podemos fazer muitas coisas ainda para a nossa educação, principalmente investir em qualidade dos nossos profissionais da área, investir em um relacionamento sadio entre o professor, o aluno, a escola e a sociedade, né? E no segundo tópico que foi pedido, que é para que a gente avaliasse, que a gente visse, né, os conteúdos das escolas a nível, né, médio e secundário, eu escolhi duas propostas. A proposta de uma escola religiosa, a minha fonte de conteúdo foi o Colégio Loyola, é um colégio jesuíta de educação.
tá? E a sua proposta pedagógica é educar com excelência acadêmica para a vivência dos valores humanos e cristãos, ser referência em educação de excelência acadêmica, pautada na concepção cristã e iniciar o homem ao mundo. No Colégio Loyola, a formação cristã articula-se em 3 dimensões. O saber, que é a dimensão litúrgico-catequética, que é a catequese de vivência para a Eucaristia, a catequese de perseverança e a catequese da crisma. A dimensão da formação humano-cristã, que nisso se inclui os dias de formação, que são oportunidades privilegiadas de buscar o desenvolvimento dos alunos nas habilidades de autoconhecimento, interação e integração. Oferecer processos continuados de formação humana, né, na vida cristã e na vida em relação ao mundo. Programas de ação social e voluntariado também fazem parte da proposta pedagógica dessa escola. Cultura de paz e projeto curricular. Práticas que restauram a prevenção e a resolução de conflitos em ambientes escolar, política de formação para educação inclusiva, programa de formação para a cidadania. Então, nessa escola aqui, eu vi muito do período da Idade Média, onde a igreja era muito forte. Então, você vê que é mais ou menos a forma como se trabalhava ali, onde o foco, o centro do saber todo era voltado para a igreja. Deus, a Bíblia, era a fonte do conhecimento maior. Então, eu vejo que tem um pouco a ver com o conteúdo pedagógico dessa escola. Já a proposta da escola militar, a minha fonte foi o Colégio Militar de Brasília. A proposta dessa escola é permitir ao aluno desenvolver atitudes e incorporar valores familiares, sociais e patrióticos, desenvolver no aluno a visão crítica dos fenômenos políticos, econômicos, históricos, sociais, preparar o aluno para refletir e compreender os fenômenos, não meramente memorizá-los, estimular o aluno para saudável prática de atividades físicas, despertar vocações para a carreira militar. O aluno dessa escola deve destacar-se pela consciência, sua dignidade como pessoa, por sua postura de respeito aos mais velhos, seus superiores e semelhantes, por sua conduta no colégio e nas vias públicas, por sua solidariedade no espírito patriótico. A escola busca a formação integral do cidadão, autônomos, éticos, solidários e atuantes no Brasil e em projeção social. Já a escola militar, ela me lembra um pouco disso, da educação grego e romana, né? Onde eles eram formados para a carreira militar, mas também eram formados para a arte da retórica, né? A arte da palavra. Então me lembrou muito isso, essa educação desse período. E eu acho que juntando o passado, o presente e o futuro, é que nós realmente vamos ter uma educação de qualidade. Nós evoluímos muito, claro, é óbvio que a maneira de trabalhar é outra. Mas nessa maneira de trabalhar também nós temos pontos positivos e pontos negativos. E eu acho que pegando um pouco do passado e trabalhando de uma forma melhor, de uma forma para se encaixar no nosso dia a dia de hoje, na nossa vivência de hoje, nós realmente vamos formar cidadãos melhores, nós vamos ter uma pátria melhor, nós vamos ter um Brasil melhor, nós vamos ter um mundo melhor, porque sem educação não há uma qualidade no mundo, não há um mundo melhor. O saber é a fonte de tudo, o conhecimento é a fonte de tudo. Eu estou terminando aqui a minha apresentação, meu PCC. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.